Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma noite para o nosso estudo aí, graças a Deus. Né? Graças a Deus mesmo. Nossa leitura inicial do livro Vinha de Luz, capítulo 5, Com Amor. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, sofrimentos, sacrifícios, suor e testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime, a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração. Os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia, a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. Quem compreende, trabalha por um mundo melhor. Deus, nosso Pai de amor, de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nosso melhor amigo. Mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome. Pedimos mais uma vez, um amparo para o nosso estudo desta noite, amparo a todos os nossos irmãos que sofrem, aqueles que possam estar em nossa casa, no Centro Espírita Francisco de Assis, ou nos nossos lares, que possamos todos sermos atendidos de acordo com os nossos merecimentos, que possamos, Senhor, fazermos as melhores escolhas, para que na nossa caminhada possamos cada dia seguir um pouco mais em frente. Que Jesus, nosso amigo, nosso melhor amigo, esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então tá. Graças a Deus. Hoje nós vamos começar, né? Um capítulo novo, capítulo 13, que também é bem longo, né? Nós ficamos, eu fui ver aqui, nós começamos a gravar o 12, né? O 12, o primeiro versículo do capítulo 12, nós gravamos dia 15 de julho de 2020, quer dizer que nós ficamos um ano num capítulo, né? E agora estamos começando um novo capítulo. E aí eu fiquei pensando uma coisa, né? Aí eu falei que eu vou combinar com a Neuzera. Vamos ver se você combina comigo. Quando a gente acabar o Evangelho de Mateus, vamos começar o de Lucas? Vamos combinar ou não? A gente pode ver, né? Vamos pensar. Eu pensei que você ia falar assim, vamos começar o de Mateus de novo, que eu acho que a gente vai estar mais maduro para entender algumas nuances que talvez, né, só que a gente não tenha entendido, né? Eu fiz uma conta aqui, nesse ritmo que a gente vai acabar o de Mateus daqui a 15 anos. Eu vou estar com 81. E aí, para fazer o de Lucas, demora mais 25 anos. Então, esse combinado nosso é para a próxima encarnação, tá? Só para você saber. Ou lá na espiritualidade, né? Ou na espiritualidade. Porque o de Lucas, eu fiz a contagem mesmo de quantos versículos tem, né? E como é um versículo por semana, então, e o de Lucas tem capítulo de Lucas que tem 75 versículos. Nós fizemos em um ano 50. Então, matematicamente, né? A gente demora para acabar Mateus 15 anos, tá? Esse é um aprendizado constante, né? Não, que vale a pena. Aí eu até falei, brinquei com meu filho, mas você tem intenção de estudar o Evangelho? Começa logo, viu? Porque demora, tá? Mas então é isso, né? Vamos parar de brincar, que coisa é séria, né? Então, o Aloysio fala, né, que nós vamos começar hoje esse capítulo 13, que também é longo,
e que vai trazer uma dinâmica nova, que são as parábolas. Porque o capítulo 12, né, só teve uma parábola da casa vazia, foi uma coisa breve, e que aí fala que as parábolas clássicas, mais clássicas, começam a aparecer agora, embora o Evangelho de Lucas, que é mais conhecido pelas parábolas, né? E o Evangelho de Mateus é mais didático, porque os assuntos a gente já vem vendo isso, né? Vai encadeando, vai contando uma história ao longo das passagens. Então, a gente sabe, né, que no texto original não foi dividido, nem em capítulos, nem em versículos, mas tem uma temática, né? Os tradutores tradutores estudiosos da Bíblia foram tendo esse cuidado de criar essas passagens, esses versículos, dentro das temáticas que aparecem. E a passagem que a gente vai iniciar hoje é uma introdução para essa série de passagens que vai ter como um tema central a educação. Aí ele fala que a informação em forma de palavra, mas que transcende isso, né? Que a educação é muito mais do que a palavra. Então, a possibilidade dessa movimentação do evangelho no campo da educação é muito grande, é infinita, ele fala. Então, porque toda a vida de Jesus, né, desde o nascimento até a crucificação, é uma aula, né? Ele fala que é um tratado educacional. Eu achei interessante que o Haroldo fala nesse último estudo de Êxodo dele, né? Que a vida de Jesus foi Nossa, fugiu aqui agora. Um curso de verão na universidade, né? Porque só 3 anos, né, que ele praticamente, né, usou esses 3 anos. Então, em 3 anos, ele fez o compacto de tudo, né? Achei bonito ele ter falado, curso de verão. Que realmente, né, para ter ficado na história todos esses ensinamentos por um período tão curto, né, é uma coisa realmente que transcende ao nosso entendimento. É o que ele fala, né? Mas assim, é uma educação no sentido mais amplo, né? Mais transcendental mesmo, né? Ele fala que a gente costuma enxergar a educação como aquela que se tem na escola, na faculdade, educação, né? Mas a educação do evangelho é algo maior, né? Aí ele dá o exemplo uma coisa é o filho dele, educar o filho não morder a perna dele, né? Mas mais para frente a educação vai tendo esse crescendo, né? Complexidade. Ele fala, né, que a coletividade de espíritos ligados à Terra, né, que é a nossa grande escola, né, está sobre a tutela de Jesus. Porque ele é o nosso Cristo, ele é o Cristo da Terra, então ele é que vai trazer todo esse ensinamento para nós. E aí vai começar, né? Por isso que já começa, vai ter 7 parábolas. A primeira vai ser a do semeador, que já vai ser comentada por Jesus, que vai falar geralmente de ensino. E vai explicar essa história. Porque Jesus vive aquilo que ele está falando, né? Diferente do que nós vivemos, os seres humanos, ele fala, né? Interessante isso que eu achei ele falar, que a gente não evolui em blocos compactos, né? São fileiras, né? Uns vão à frente, outros na retaguarda, mas é sempre um processo pedagógico, né? Educacional, que o de trás vai sendo ajudado pelo que está na frente e a coisa vai fluindo, né? Então, o nosso versículo de hoje, que é o capítulo 13, versículo 1, diz assim: Naquele dia, saindo Jesus de casa, estava assentado junto ao mar. Mateus 13, 1. E aí você pergunta, né, onde que Jesus morava? Porque todo mundo fala, né, Jesus estava na casa de Pedro, estava almoçando não sei aonde, estava andando, estava peregrinando. Aí até eu passei para você, não sei se chegou a ver aquele episódio, aquele Jesus aplicativo acampado. Chosen, né? Quando no episódio número 3, mostra Jesus, as crianças ficam curiosas indo ver Jesus, e aí ele está acampado, literalmente acampado, tem uma cabaninha, ele faz fogo, ele fica de noite, faz comida,
ele fabrica uns brinquedos e dá para as crianças, ele lava os pés de noite. É um lugar ali onde ele está acampado, porque realmente era como a Luísa fala, Uma era prática uma comum. prática comum deles acamparem, né? Ficarem perto do lago, né? Perto do mar, que não era bem um mar, né? E até hoje existe a festa das tendas, porque era um povo nômade que vivia em tendas, né? E aí o Aloysio fala que tinha as 3 festas principais, a Páscoa, Pentecostes e a das tendas. E nessas ocasiões, os peregrinos iam para Jerusalém, né? A população aumentava muito, ficava 3 vezes maior, então as pessoas tinham que acampar do lado de fora dos muros. Inclusive, acho que a parábola do bom samaritano, o Haroldo que fala em alguma palestra dele que, na realidade, o levita e o sacerdote que não ajudaram o homem, né, caído na estrada, é porque eles estavam indo para essa festa. E eles já tinham sido purificados. A purificação demorava, acho que 7 dias, 7 ou 8 dias. Então, se eles parassem para mexer com o homem ferido, que podia estar morto, né, aparentemente estava morto, eles estavam indo para essa festa. Andavam muito, eram muitos quilômetros que eles andavam, demoravam vários dias, mas antes eles purificavam. E aí, se eles tivessem mexido neles, eles ficariam impuros. E eles estavam indo para ser sacerdotes, e o levita, que é ajudante do sacerdote, eles iam purificar as oferendas, as pombas, os animais que iam ser sacrificados. E aí eles iam perder, porque inclusive qual que era o ganho deles? Eles davam o sangue, mas o animal eles traziam, né, para eles. Então, essas festas eram comuns, e aí eles se hospedavam nessas tendas. Por isso que eles falam que onde que Jesus morava, né? Jesus estava Ele acampado. chama a atenção que não tem esse registro, né, escrito, né, mas presumindo, né, que ele Algum ficava ali lugar na ele tinha que praia morar. mesmo, na praia mesmo, né, É. dentro da tradição da época, né? Mas aí ele fala que todos nós ocupamos um tabernáculo, que é o nosso corpo físico, né? O tabernáculo também tem essa, essa simbologia, né? Ou seja, que nós todos estamos aqui acampados, ninguém tem uma moradia fixa e permanente na Terra, né? Então, como se nosso corpo fosse essa tenda que foi armada, a gente está morando provisoriamente, mas um dia vai ser desmontada e nós vamos ter que seguir viagem. A gente só não E quer, na né? realidade ele tinha realmente, né, um palácio celeste e ele deixou ter todo esse conforto, né, para vir nos ensinar, né? É muito bonito isso, né? Porque é uma coisa que eu sempre penso, né? Como que existe uma veneração grande desses espíritos no sentido assim, que eles já adquiriram um nível de conforto, de tranquilidade, né? Aí você imagina vir para uma região, precisar ficar acampado, e Com uma uma vez no corpo, né? com uma Por vibração mais inferior, né? numa vibração inferior, o quanto que deve ter sido difícil, né? Difícil para nós, né? Dentro da nossa visão, para um espírito iluminado, claro que isso aí ele fez porque tinha consciência do papel que ele tinha a cumprir e queria realmente deixar um ensino para nós, né? Mas imagine a gente falar assim, é igual assim, hoje eu pensei em termos de saúde. Aí você tem um plano de saúde, né? Aí você vai ficar doente, você vai ficar num quarto lá. Mas de repente você perde o plano de saúde, aí vai ter que ir pelo SUS. Aí você vai ter que ficar de acompanhante, sentado, né? Mal acomodado, às vezes até sem lugar para ficar, né? Porque o que está acontecendo com a estrutura de saúde do país, né? Então seria a mesma coisa. Mas para nós isso seria sacrifício. Mas ainda assim a gente ainda faz por amor, porque o provável doente é alguém que a gente gosta, então a gente faz. Agora, para ele, então, isso tudo foi realmente um manancial de luzes, né? Porque é grandioso demais ele ter escolhido, né, passar por tudo isso para nos educar. É, um tratado educacional que ele fala, né?
E aí vai falar que o que nós vamos estudar hoje, a palavra é o assentado, né? Ele estava assentado junto ao mar, seria a palavra assentado e mar. Que na antiguidade, sempre que um professor ia ensinar, ele sentava, sentar significa se colocar sobre alguma base. Então, geralmente, Jesus estava sempre num barco, né, em algum lugar, ele, por exemplo, quando ele vai fazer o Sermão do Monte, ele sobe um pouco e senta. Então, sempre o professor ocupa uma cadeira, algum lugar, não para ser de destaque, mas para que fique, eu acho que dá essa questão de aconchego, né? Da, por exemplo, Maria sentada aos pés de Jesus, a Maria, né, da Marta Maria, sentada aos pés de Jesus, quer dizer, ele está numa cadeira, eu acho que é uma simbologia de que ele é que mostra que ele que é o professor e que ela é a aluna, e isso acontecia muito, né? Então, é uma cena típica da época isso. E aí ele fala também, né, que cátedra, né? Em latim, a palavra cátedra quer dizer cadeira. O professor ocupa uma cadeira, ele é catedrático, né, de ocupar a cadeira. Então, essa questão do assentar, e aí Jesus já estava sentado de frente para o mar. E, de acordo com os códigos que a gente conhece, né, o mar é o quê? Também é a multidão, o povo, né? Essa coisa do mar simbolizar aí a multidão, foi a primeira vez que eu ouvi falar num estudo, sabe? Não tinha. Achei muito legal isso, né? É um mar de gente, né? É um mar ser de gente. simbolizada, né? Pelo mar. E uma coisa que eu penso também, assim, quando você, por exemplo, Marta e Maria, né, sentados aos pés, né? Aí o pé sempre simboliza a questão do sentimento, né? Então, o quanto que você talvez estivesse também tentando se aproximar do sentimento dele, né? De sentir, né? Aquele negócio mesmo do aconchego que você falou, né? Então, estar próxima para sentir. Você pode ver a criança, quando a criança gosta que você sente junto com ela, que você se aconchegue, brinque com ela mais próximo. Mas a gente, até pelo fato de ser adulto, para a gente sentar no chão mesmo, eu faço muito isso. Eu tenho um banquinho aqui, quando as crianças estão brincando no chão, eu sento no banquinho. Eu fico no banquinho e elas ficam em volta ali no chão, meus netos, né? Porque até para você sentar também, o adulto sentar no chão é mais difícil, né? Então tem essa coisa. E aí ele fala, né, que a gente tá sempre o mais velho, né, o índio mais velho ensina o mais jovem a fazer o arco e flecha. Sempre aquele que sabe mais ensina aquele que sabe menos, né? No caso do residente em medicina, ele já é um profissional, mas ele está ali para observar aquele veterano numa posição educacional. Então, ele vai para o livro Pensamento e Vida, no capítulo 5, que chama Educação. Quer ver? A mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa, incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentranse das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Reparamos, assim, a necessidade imprescindível de educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência que nos referimos: brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fugir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicia o justo burilamento. Mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução, que se impõe de fora para dentro,
mas sim com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, é aquela coisa, né? O que seria a educação é a gente desenvolver, né? A nossa capacidade, né? De brilha a vossa luz, né? É o que ele fala, né? Que Jesus, qual que é a missão de Jesus? Fazer a humanidade brilhar, né? Brilhar, né? Como se a ele como se cada um de nós fosse uma lâmpadazinha de um pisca-pisca, cada um ilumina no seu tempo. Mas até que esse quadro evolutivo, né, da Terra se estabilize, né? Por enquanto vai ser isso mesmo, né? Vamos ficar Aí ele pergunta, né? Se a gente, eu vou me entusiasmar com o quê? Com a ausência de luz, né? Ou com a luz de outro? Então, é muito interessante isso, porque na realidade a gente projeta no outro aquilo que está ali em nós, né? E a gente vê que Jesus, o tempo todo, ele conseguia enxergar o potencial de luz em todo mundo, né? Zaqueu, Madalena, ele tinha o cuidado de separar o pecado, né, do pecador e enxergar o lado bom que cada um tinha, né? A gente faz justamente o contrário, né? A gente, por exemplo, ele coloca o exemplo do pisca-pisca, né? Que são 100 luzinhas, tem 99 acesas, né? E uma não está funcionando. Qual que é a tendência da gente? É ver que não está funcionando, né? Se fixar nela. A pessoa pessimista, ela vê o que não está. Agora, as 99 acesas que a gente deveria prestar mais atenção, né? E é essa questão que a gente fica, as pessoas falam, ele fala, a pessoa fica com melancolia, deprimida, falando, esse mundo de hoje, né? Aí ele fala, porque a gente tem que entender que a obra iluminativa é de responsabilidade do tempo. E cada um, né? E não é um tempo assim que ele fala, não é um tempo de minutos ou de horas, mas de séculos, né? A gente, ele fala que nós vivemos uma sociedade de micro-ondas, né? E de miojo, que quer que as coisas aconteçam em 3 minutos. Quer que o coração se comporte como miojo e como micro-ondas, né? E um dos papéis da educação é justamente o quê? Frustrar os apressados, né? O que a leitura fala aqui, né? Esse potencial de luz tem em cada um. A grandeza pequena vai existir, é claro, que a gente está caminhando, né? Devagar a gente chega lá, mas obra do século. Quando a gente fala dessa expressão, né? Deus não usa violência, usa o tempo, mas só que aí a gente já acha assim, não, então tá, a gente está usando o tempo, mas o nosso tempo ainda, né? É querer que o coração se comporte dentro daquilo que a gente acha que é importante no tempo, ou seja, hoje em 3 minutos, né? Micro-ondas, e não Mas é o assim. texto aqui fala, semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. O que é o buril, Burilamento. Né? Buril é ele fala, aquela ferramenta é uma ferramentinha que ela tem uma pontinha em V e na ponta tem um diamante, que é o buril, que vai dar brilho ao diamante. E só um diamante lapida um diamante, ou seja, só uma criatura que vai lapidar outra. Então, quando ele está falando de justo burilamento, ele está falando de atrito. Não existe assim um processo educacional sem atrito. Voltou? Voltou. Porque na educação, né, um dos conceitos é que não existe educação sem quebra de, isso eu achei legal, sem quebra de expectativa. Toda vez que você vai educar alguém, você tem que desmanchar alguma coisa, né? Todo educando, ele tem uma expectativa. Eu lembrei do capítulo agora que eu vou estudar com as crianças do capítulo 2, que a sogra de Pedro vem falar com Jesus, né? Como é que a sogra do Pedro vem falar assim?
que a vida é muito difícil, ela tem aquilo na mente dela, para ela tudo é muito difícil, né? Na família, aquela coisa toda. E aí Jesus vem falar das lentilhas. O que você faz com as lentilhas? Né? Você escolhe as lentilhas, e as que não cozinha, o que você faz? Então, quer dizer, ele joga para ela alguma coisa que ela conhece, que é da cozinha, porque ela é uma senhora, né, cozinha, que ela sabe como cozinhar as lentilhas, e desse exemplo simples, ele tira a expectativa dela de que está tudo errado. Porque se ele falar assim, não, não, está tudo certo, ela não vai acreditar, ah, não. Então tem que ser uma coisa assim, o convencimento que ele vai falar aqui, né, a pessoa primeiro tem que derrubar tudo que ela acredita para depois construir uma nova ideia. E é o que ele fala aqui, né, em relação à mulher adúltera, né? Que Jesus praticamente desconstruiu tudo que eles esperavam que ele falasse. Quando eles pedem o que fazer com ela, eles esperavam o quê? Que Jesus mandasse apedrejar, mandasse matar. Jesus faz justamente ao contrário. Ele fala, não, vocês até pode, mas só quem não tiver pecado. Então, ele tira essa... Ele surpreende, né? A educação surpreende. Porque não tem como você semear. Ele quebra toda a expectativa, né? O tempo todo, em relação à mulher lá no poço, né? A mulher na Samaria, a mulher adúltera, o tempo todo ele está quebrando essas expectativas, né? Desconstruindo os preconceitos, os vícios, as visões de mundo que existiam naquela época. O tempo todo ele está fazendo isso. E é assim que funciona a educação evangélica, né? Porque aí ele diz que qual a ferramenta que Deus usa para a desconstrução dessas nossas falsas expectativas é a decepção do convívio. Nossa, essa daí eu achei tão forte, né? Decepção no convívio, né? Eu estou até assistindo uma moça que estuda aquele Jesus no Lar, ela conta uma historinha interessante, ela fala assim, quando ela casou, ela se achava a pessoa mais equilibrada do mundo, e o marido também. Então, no começo, uma maravilha, tudo certinho, bonitinho. Aí ela fala assim, eu acho que o mentor espiritual buzinou na minha ideia assim, compra um cachorrinho. Aí ela botou um cachorrinho dentro de casa. O exemplo dela é legal porque é só um cachorrinho, né? Imagina uma criança, né? Aí ela botou um cachorrinho. Diz que o cachorro começou a fazer um cachorrinho novo, né? Virou a cara de perna pro ar, comer as coisas, chinelo, bagunça, não sei o que lá. Aí aquela pessoa que ela era equilibrada, né? Ficou doida com o cachorro, começou a achar ruim, né? Aí ela fala, no começo do casamento, o marido deixa a toalha em cima da cama, a mulher fala assim, não, meu amor, pode deixar que eu tiro, né? O marido também, né? Qualquer coisa que a mulher faz, tá tudo certo. Não, amor, queimou um pouco o arroz, mas não tem problema, né? Aí depois, né? Depois já não são tão flores, né? As coisas vão piorando, né? Então, isso que ele fala. Por quê? Porque essa é a visão que ela tinha. A visão que você... É o que ela que vai falar, né? Qual que é o projeto de Deus dentro da relação? De uma relação, seja ela qual for. Pode ser casamento, qualquer um. Então, Deus precisa fazer o quê? Propor um projeto novo. Mas para você ter esse projeto, aceitar esse projeto novo, ele tem que derrubar o projeto que você tinha na sua ideia. Não é o casamento em si, né? Mas a ideia que você tinha do casamento. Porque senão as pessoas vão trocando de parceiros ou de convivência, mas não adianta onde você vai junto. Então, esse que é o grande problema, né? Porque e a desconstrução aqui seria justamente isso, né? Quando você percebe que o problema não é o outro, é você. Então, e isso daí você vai aprendendo o quê? Através das experiências. Enquanto não tiver o atrito, a situação né, de decepção, você não vai chegar à conclusão que precisa modificar. Tem que ter Aí essa ele experiência, fala, né? em tudo que Jesus faz, né? As prostitutas, ladrões, analfabéticos, os cegos, os estropiados, todos esses já haviam perdido tudo. Já tinha uma desconstrução, né? Então estavam mais aptos a receber o evangelho.
Hoje eu ainda estava lendo o estudo do Haroldo, aí ele falando que a gente tem que a gente ainda tem muito essa visão de Jesus punitivo, né? Até mesmo falar assim, planeta de regeneração, e aí alguns espíritos não vão poder ficar mais aqui, vão ser banidos e tudo. Aí ele falou assim, a gente tem que entender isso não como um castigo divino, que não é. É uma questão o quê? De afinidade. Aí o Haroldo falou que custou para entender quando ele era juiz e teve um julgamento de um assassino, o assassino lá perante o réu, né? Ele perante o réu, e ele falou assim, ele já tinha matado, eu acho que 17 pessoas. Aí ele falou assim, mas eu gosto de matar. Eu gosto, eu sinto prazer em matar. E que ele ficou, enquanto juiz, ele se sentiu mal naquela situação, não custou para entender, ficou com aquele conflito. E aí, passado um tempo, ele foi ler um artigo de um matador também, diz que deu até no Fantástico, e que ele falava que matava e tomava o sangue das vítimas, né? Aí que quando ele estava assistindo dele, ele teve assim, falou, gente, agora eu entendi o que é a questão da pessoa ter que ir para outro planeta. Por quê? Porque esse espírito ainda está afinizado com o quê? Com o primitivismo, onde eles faziam sacrifícios e tudo. Então, ele tem que estar lá até que ele vá ficar saturado dessa situação e vai surgindo uma luzinha, né? Ele vai falar, não quero mais isso. Então, quando você tem essa luzinha, não quero mais isso, aí você está apto a receber o ensinamento novo, né? Eu achei interessante isso, porque às vezes a gente não consegue entender e a gente estabelece, né? Tem até uma leitura aqui que fala a questão da repreensão, o quanto que a gente está o tempo todo estabelecendo um julgamento dos erros alheios, o quanto que Jesus ele não fazia isso, ele não apoiava o erro, mas ele entendia que cada um ainda eram crianças espirituais necessitando, né, É de a questão ajuda. da evolução em fileiras, né? É, Cada um tem seu tempo. E aí, é que nem ele fala, também não adianta só conhecimento, não é só você pegar uma pilha de livro e assistir palestra, que não é assim, né? Aqui no texto fala, né, que é algo que se impõe de fora para dentro, que se impõe de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, ou seja, a pessoa tem que querer, né? Ela tem que se autopolir também, ela tem que ter esse buril dela, o próprio buril, e se vai plasmando, né? Como ele fala, dá o exemplo do espelho, né? Que o espelho refletivo tem que ser polido, né? e E uma coisa também que a gente tem que entender, né, que a gente entende errado ainda também, que toda luz, na realidade, ela é de Deus. Agora, uns fazem melhor do que os outros, né? Por quê? Porque aprenderam a a refletir, refletir essa né? luz A que não é fazer esse nossa, né? burilamento, né? Aí ele dá o exemplo, né? Que é uma pessoa que diz que é fina, educada, gentil, que ela é polida, né? Hum. Porque quando a coisa é polida, ela brilha. Mas enquanto ainda somos, aí ele fala casca grossa, né? O que é a casca grossa? Psicologicamente ainda somos lixa. E aí tem a lixa grossa, a lixa fina, mas ainda mesmo sendo lixa é lixa, né? É. Aí tem cara até que é perigoso dar, ele falou, eu lembrei que a gente quem trabalha no comércio, essas coisas assim, passa por algumas situações. Aí eu me lembro que um dia meu filho contou para mim que ele chegou todo animado na loja, né, para trabalhar e tal. Aí entrou o cliente, ele falou assim: "Bom dia, meu amigo". Aí o cara falou assim: "Bom dia, coisa nenhuma, porque eu já não sei". Aí desfiou o rosário de reclamações. O cara queria acabar com o meu dia, né? Entendeu? Quer dizer, porque isso é uma pessoa lixa, né? Você fala um bom dia, a pessoa já sai com essa, bom dia, coisa nenhuma, né? É uma pessoa que realmente é difícil, né? Aí dá a diferença, né? Existe o cetim e
que é o anjo, o veludo, né? Ou então a lixa. Tem pessoas lixa e pessoas veludo. Mas tudo é uma escolha nossa, e se você encontra alguma dessa forma, você tem que procurar, né? Ter entendimento, né? Que ele vai falar que o que determina a qualidade de temperamento de um do outro é esse processo educacional, que aqui que é tempero, temperamento é tempero, né? Quantidade, né? Do que você tem. Tem que estar na medida exata, Na né? medida exata, né? Então, não pode ser muito nem pouco, porque também, se for uma pessoa assim, demais também não é certo, né? Então, é a questão da inteligência emocional. O caminho do meio, né? Nem doce demais, nem azedo demais. A gente precisa pensar muito nisso, né? Refletir muito. O quanto que a gente está precisando de equilíbrio, né? Eu tenho uma história aqui interessante, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui, peraí. Que fala, é do Pontos e Contos, chama Proteção Educativa. Aí ele conta a história, eram duas entidades, dois espíritos protetores, um que combinaram de atender uma família, né, que já tinha um vínculo com ela, dessa família há muitos anos, muito tempo, e são dois espíritos, um está lá na casa e o outro é um tipo de um coordenador que vem para saber o que está acontecendo. Então, eles estão conversando sobre eles, a mulher se chama Malvina, que é a esposa. Aí ela fala, e eles falam assim, a família tem muitos recursos, tem dinheiro, tem facilidade, tem abundância, mas a Malvina vive aflita, sem causa, insatisfeita, sem motivo, não tem enfermidade na família, e diariamente os benfeitores colocam fluidos elementos fluídicos de medicação, o marido recebe salário suficiente, os filhos também têm um bom emprego, tudo normal na casa. Mas, apesar de não ter esses motivos de contrariedade, eles vivem nervosos e exasperados. E a principal coisa, o principal motivo é o estado vibracional dela, porque ela influencia todo mundo. De tanto ela se queixar, ela contagia o marido e os filhos. E não há ensinamento, ele fala assim, ó, não há ensinamento que os esclareça, alegria que os alente ou remuneração que os satisfaça. Aí o espírito visitante resolve ir lá observar por si mesmo, e aí ele vai lá, várias situações em que ela está reclamando, e mentindo até. Tem duas ocasiões que ela fala com uma amiga, depois ela fala com uma vizinha, e aí esse benfeitor que veio visitar, ele fala assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar ela um tempo sem amparo nenhum, por conta dela. E aí o que vai acontecer? Aí o outro fala assim, nossa, mas como é que ela vai ficar, né? Aí ele fala assim, creio que nesse pouco tempo Malvina vai fazer um curso de entendimento, de serviço, de gratidão e prece. A nossa amiga tem recebido até hoje a proteção comportadora, mas doravante necessita receber a proteção educativa. Quer dizer, ela tinha uma proteção que confortava. Aí a casa da família se alterou e o desespero se instalou. Os filhos começaram a brigar, um deles quebrou o braço, o outro perdeu o emprego, o outro teve uma apendicite e o marido foi atropelado. Um outro sofreu uma queda no serviço. Com isso tudo, Malvina não tinha mais tempo para reclamar do mundo e da sua sorte. Após os 30 dias do programa, quando os benfeitores voltaram, encontraram-na em oração, profundamente transformada. Então, quer dizer, olha, ela tinha uma proteção que confortava, mas nada estava bom para ela. Quando veio aí eles tiveram fazer o quê? Uma proteção educativa, a educação funcionando. E aí, como ela não tinha mais tempo para reclamar, o que ela teve que fazer? Orar. E na oração ela se transformou. Então, muitas vezes a educação vem por um caminho que você, né, não espera. Mas para isso tiveram que fazer o quê? É a questão que ele falou, né? Primeiro destruiu tudo que ela tinha de bom, que ela não deu valor para aquilo, e aí ela passou a dar valor e se transformou.
E aí ele vai para o livro Emmanuel, né? Capítulo 35, Educação Evangélica. Tá aí com você? Que ele fala, né? Todas as reformas sociais necessárias em nossos tempos de indecisão espiritual têm de processar-se sobre a base do Evangelho, né? Então, o Evangelho tem que ser nossa base, porque nós vivemos um período, né, de indecisão espiritual, né? Aí ele ainda fala assim: a gente está na civilização ou na barbárie? Aí está na civilização porque você aplica a justiça, mas está na barbárie porque ainda existe, né, eletrocutando pessoas. Tem presídio? Civilização. Mas Civilização. coloca 30 numa cela, é barbárie. Tem escola? Tem, mas o professor é mal educado com os alunos e os alunos são agressivos com os professores. Isso é barbárie. Então, tem civilização? É um lar, né? Porque as pessoas moram juntas. Aí você pode falar que é um lar civilizado, mas é uma barbárie, porque lá existe um clima de mentira, de engodo, e a tônica do convívio é a mentira. Então, assim, é o período de indecisão que a gente está vivendo, né? Porque a gente acha que é civilizado, mas junto com a civilização, se a gente for analisar, tem muitos sintomas de barbárie ainda, né? Para a gente modificar e aprimorar nesse sentido. Então, não existe reforma social só vai existir com a base do Evangelho, né? Educando os corações. Não existe sistema político nenhum que você vá conseguir transformar isso. Não é Aí ele baseado em fala, estrutura política e econômica que você vai fazer essa reforma, né? Aí ele ainda deu o exemplo, né, da arte, né, por exemplo, de um show onde vai falar palavras de amizade, de amor, de companheirismo, né? Por exemplo, Milton Nascimento faz um show, mas só usando esse tipo de mensagem, sentimentos nobres. Então, é uma cultura de vida com sentimento, com uma reflexão crítica, né? Então, isso aí pode acontecer. E as instituições educacionais vão ser as primeiras a serem atacadas pelas trevas. Por quê? Porque a gente ainda está. Lá existe uma proposta, né, de educação. Então, quando existe uma proposta, é claro que vai haver um ataque maior das trevas, no sentido de que essa proposta educativa não seja eficiente, né? Mas a nossa prioridade hoje, em termos, tem sido essa reforma social, o que a gente está buscando nisso? A questão do dinheiro, da bolsa, né, do agronegócio, e perdendo de base realmente os E essa sentimentos proposta e nobres aí e ele os fala, né, valores, né? que essa proposta que poderia e deveria estar nos templos religiosos, né, mas infelizmente os templos também estão mais preocupados em policiar comportamento do que em propor um comportamento, né, Nossa, achei isso novo. tão forte, né? É, Muito forte. Policiar o comportamento ao invés de propor um um novo comportamento. comportamento. Eu achei muito sério isso. E é aquele negócio, né? Não pode exigir descompasso entre o ensinamento e a vida, né? Por quê? Porque se houver esse descompasso, você pode até plantar a sementinha, mas ela não vai ter base para se desenvolver. A É, gente mata a semente, né? Com essa falta de sintonia entre aquilo que a gente. Entre o descompasso do que você ensina e aquilo que você vivencia, né? porque você não adianta nada numa casa você falar para a criança que ela não pode brigar com o irmão se os pais estão toda hora se degladiando ou disputando poder, ver quem procurando. Não tem essa convivência mais sadia, né? Então, é a base que é, né? A base mesmo da educação, convivência, de temperamento, que você tem que demonstrar para a criança. Então, ele fala que a primeira é a mais básica, é instruir, ensinar a letra do Evangelho.
ensinar a criança através do livro infantil, da escola da evangelização, o pai em casa brincando, fazendo parte da vida da criança, né? Todos os esforços devem ser mobilizados para isso. No Livro dos Espíritos também, na 685A, no comentário de Kardec, ele fala o seguinte, ó, não a educação intelectual, mas a educação moral. E não a educação moral através de livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, a que forma hábitos, pois educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa num conjunto de hábitos de indivíduos, diretamente, vê se não é o que está acontecendo hoje conosco. Quando se pensa num conjunto de indivíduos diretamente lançados na torrente da população, sem princípios, sem limites e abandonados aos próprios instintos, deve-se ficar surpreso com as consequências desastrosas que disso resultam. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e para os seus, de respeito com aquele que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são chagas que só uma educação bem compreendida pode curar. Este é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar e a garantia da segurança para todos. Muito bonito esse comentário do Kardec, né? Então, eu gostei disso que ele fala, olha, como é que a gente pode esperar que o mundo se modifica, né, se diariamente lançados na torrente da população, sem princípios, sem limites e abandonados aos próprios instintos? Porque a gente está vivendo, né, a grande maioria de nós, ainda uma vida instintiva. Comer, beber, dormir e acordar. A educação ainda não tem para nós esse sentido assim, de ser compreendida, sentida, né, e praticada. E outra coisa que ele falou aqui, né, o homem seguirá no mundo de hábitos, de ordem e de previdência para si mesmo e para os outros. Então, quando a gente realmente compreender, tiver essa educação moral aí que o Evangelho está nos mostrando, né, a gente vai ter plena consciência, né, que eu preciso do respeito. Primeiro, eu enquanto cidadão, aprender, me respeitar, né, e aí, consequentemente, respeitar o outro. E a questão muito da bonito, educação, né, em casa, no lar, é tudo fala, você ensinou, você falou, você escreveu, mas se você não vive, né, aquele que foi semeado vai deixar a semente morrer. Porque geram um conflito. O que você fala, você não faz, né? Então não pode haver essa diferença entre o ensinamento e a vida, porque a vida é que dá força, né, e energia para a semente que foi plantada. E ela é plantada, você põe a semente, você põe lá, você põe o esterco bonitinho, mas o que vai fazer com que ela venha? É a vida, e a vida que vivenciada, né? Ele conta, né, que quando ele foi fazer o livro dele, Morro Alto, ele precisava de alguns profissionais, né, na área, né, de edição, essas coisas, e que aí, quando o pessoal via aquele livro religioso, ele estava com o pé atrás, falou assim, não, mas sei esse negócio de religião, por quê? Porque estavam decepcionados, né, não acreditavam, né, na forma, né, e existe muitas pessoas assim, né, porque não é que não acreditam na religião, não acreditam no que foi feito dela, porque a gente não igreja, sabe separar, né, como Jesus separava. A gente acredita que o movimento espírita é o espiritismo. E não é. O espiritismo é uma coisa, o movimento espírita são espíritos em processo de aprendizado. O Haroldo fala, né, que nós, os espíritas, nós fomos os piores de todas as religiões, que agora tivemos a oportunidade educacional de conhecer a doutrina para que realmente a gente coliba os nossos abusos
que são milenares aí que a gente carrega, em termos de fanatismo e de abuso. E a gente ainda é aquele fariseu incomodado com Jesus que trouxe o evangelho para os simples, para os analfabetos. É isso que eles reconheciam, né? Não, Jesus era, né, tinha conhecimento, mas é só para mim, para mim. Para o outro, não. Né? Ele quer E aí a ele para a passagem, elite, né? Aquela passagem do Paulo Estevão, né? Que é linda também, que Paulo e Silas, né? Timóteo, né? É Silas. É Silas, é. Silas, é. Eles apanharam, estavam todos machucados, né? Aí eles foram para a prisão. Aí o que eles chegaram lá, ó? Lá fora rugia tempestade em trovões terríveis e ventos sibilantes. Filipes inteira parecia abalada em seus alicerces pela tormenta fragorosa. Lá fora, né? Passava da meia-noite e os dois apóstolos oravam em voz alta. Os prisioneiros vizinhos, vendo-os em oração, pareciam acompanhá-los pela expressão do rosto. Ele ainda fez um comentário aqui que ele falou assim: gente, os prisioneiros estavam acostumados a ver, né, pessoas orando, lindas, maravilhosas, com lindas túnicas, né? Tudo mais, mas a pessoa toda quebrada, toda machucada, ensanguentada, orando, então eles, aí ele fala que outro instrumento da educação, né, que é a questão da surpresa, né, que eles foram surpreendidos, né? Vendo-os em oração, pareciam acompanhá-los pela expressão do rosto. Paulo contemplou-os através das grades e aproximando-se a custo, quer dizer, porque ele estava machucado, teve dificuldade até para se aproximar, né? Começou a pregar o reino de Deus. Ao comentar a tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos enquanto Jesus dormia na barca, um fato maravilhoso feriu os olhos dos encarcerados. As portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído. Silas ficou lívido. Paulo compreendeu e saiu ao encontro dos companheiros. Continuou pregando as verdades eternas do Senhor com entonação impressionante. E vendo umas dezenas de homens de peito hirsudo, barbas longas, fisionomias taciturnas, como se estivessem plenamente esquecidos do mundo, o apóstolo dos gentios falou com mais entusiasmo da missão do Cristo e pediu que ninguém tentasse fugir. Os que se reconhecessem culpados agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda. Os que julgavam inocentes dessem expansão ao regozijo, porque só os martírios do justo podiam salvar o mundo. Esses argumentos de Paulo contiveram toda a estranha e reduzida assembleia. Ninguém procurou alcançar as portas de saída, senão que, reunindo-se em torno daquele desconhecido, que tão bem sabia falar aos desgraçados, muitos se ajoelharam em pranto, convertendo-se ao Salvador, que ele anunciava com bondade e energia. Então, essa passagem do livro Paulo Estevão é realmente belíssima, né? E aí que ele fala, né? Aqui ele aproximou-se dos companheiros, porque na realidade, quando ele fala companheiros, né? Quer dizer, comiam do mesmo pão, e eles estavam ali comendo do mesmo pão, né? Por quê? Porque existia o preconceito, né? Quantos deveriam estar ali há anos, há 8 anos, né? Que ele ainda fala, que, sem receber uma visita, sem receber um carinho, né? Independente do crime, podia até ter alguém crime, inocente, né? O Paulo era inocente, né? E aí Paulo se sentiu igual a eles, né? Ele se solidarizou, né? Porque todos estavam no mesmo lugar ali presos, independente do que cada um tinha feito, né? Eu achei tão bonito isso. E esse momento, umas dezenas, né? Quer dizer, uma turba. É muito Ele lindo, comenta, né? também do Silas, né? Que o Silas fica lívido, porque o que é isso? Você imaginou?
tinha ali dezenas, né? Dezenas de bandidos, de homens que abre a porta, se aquilo tudo fugisse, ai meu Deus, né? Aí ele vai falar até aquela frase, né? Acho que é uma música do Chico Buarque, né? Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Tem várias fases sobre covardia, tem uma do Hobbes também que diz: minha mãe pariu 2 gêmeos, o medo e eu. E o Montaigne fala: covardia é mãe da crueldade. Então ele fala que toda pessoa, né, com comportamento de medo é uma pessoa nervosa, hostil, agressiva, violenta. E por trás de toda violência existe o medo. Porque é o que aquilo, né, o que ele ficou? O Silas ficou apavorado, né? Qualquer um ficaria, você não imaginou? Você está lá no meio de um monte de bandido, de pessoas teoricamente agressivas, a porta se abre, e aí ele ainda consegue convencer todo mundo a não fugir. Quer dizer, que fiquem todos, né? Aqueles que são culpados agradeçam a corrigenda, né? E aqueles que, que, que não são culpados, que se fiquem felizes por poderem dar o testemunho de mártir, né? E aí Muito fala bonita, que né? fosse hoje em dia, Então, a espiritualidade ia ser processada por e uma coisa bandido, que ele né? falou também, que a gente tem que ter, né? A terra inteira é um grande presídio. Aí, outra coisa que ele falou também, se a gente não tivesse o esquecimento do passado, talvez a gente tivesse dificuldade em abraçar um filho, né? O quanto que a doutrina é grandiosa. E é aquilo, né? O quanto que os processos educacionais são sublimes, né? Aqui ele fala assim, que quem lê Paulo Estevão e acha que isso não aconteceu, não foi verdade, então não comemora o Chico Xavier, não, porque não acredita na Eu não acredito psicografia dele. é, Mas que, acima de tudo, é possível que o amor constrange um malfeitor. E constrange mesmo. é onde que ele está falando, né? Agora, Que só que a as gente pessoas ainda não entendem errado consegue o que é entender regeneração, isso, né? porque a gente não entende ainda o que é regeneração e o que é o amor. Né? A gente tem essa falha. O Aí ele outro fala, exemplo né? que ele deu é do livro lá, Sexo e Destino, né? Quando o Cláudio Nogueira, ele tentou estrupar a filha, não deu certo, ela saiu correndo, foi atropelada, ficou mal, e só ele e os mentores sabiam disso. Mas que ele estava no hospital com ela, né? E quando ele estava lá, apareceu um grupo de espíritas, né? Para orar por ela, e os mentores aproveitam, é claro, né? A gente acha que o acaso, a gente que acha, né, que o acaso não existe, né? E aí um dos mentores sussurra no ouvido daquele que estava ali visitando, né, a moça, para deixar o evangelho, né? E a surpresa dele quando ele abre o evangelho, e ele já estava esperando, né, que a leitura ia dar-lhe umas burdoadas feias, né? E na hora que ele abre o evangelho ao acaso, né, entre aspas, aí vem caridade para com os criminosos. Ele leu só o título e chorou muito, Não precisou mais do que o mas título, né? não precisou mais do que o título. E a partir daí ele se converte, né? Então, quanto que a gente tem que ter isso em mente, né? Que ele falou assim, isso Rita, sinceridade, eu fiquei envergonhada mesmo. Eu tenho minha dificuldade com a história de presídio, admito que tenho uma dificuldade grande. Eu já tenho vontade. Eu tenho vontade e ainda vou. Admiro a mãe, a esposa, por exemplo, uma esposa que vai a um presídio e tem uma visita íntima com preso. Admiro, porque é uma das coisas que eu tenho dificuldade, sabe? Assim, dificuldade porque o meu medo é maior que a minha, sabe? A minha ânsia de amar. Não desejo mal, não. Hoje eu tento, aquilo que ele falou assim, será que na casa espírita vocês fazem preces pelos Presídio, né? presídios? Foi só uma coisa assim, de boca para fora? Eu fiquei questionando isso comigo. E assumo a minha dificuldade. Mas é muito lindo mesmo a gente entender, e a gente tem que entender que o mesmo bem que Deus quer para mim,
ele quer também para aquele que estuprou, para aquele que matou, sabe? Para aquele que agrediu. A gente tem que ter isso muito claro para aprender a desenvolver esse amor. E para essa educação realmente ser compreendida e vivida. Né? Ele explica muito bem, né, que as pessoas não entenderam ainda que a regeneração não é um mundo onde todos os criminosos estão na cadeia, porque todos tiveram uma arma apontada na cabeça. A regeneração é aquele dia em que alguém vai pedir para o outro não fugir, entrar na cadeia e cumprir a sua pena. E o outro vai obedecer, porque no olho de quem pedir o criminoso não vai enxergar medo e raiva, vai enxergar o amor. E o amor tem uma força constrangedora, né? Mas ainda demora muito isso, né? Mas a gente, aí vamos lá, vamos voltar no estudo na questão do tempo, que o tempo que vai dizer. É a questão de Deus, né? Que Deus não tem pressa. Então, a gente vai ter energia pessoas se amorosa, comportando mal, ainda vai ter pessoas se comportando mal, mas vai bastar aqui um pedido amoroso de um benfeitor para que ele se curte. A gente vê muito isso, assim, por exemplo, ali naquele pessoal que frequenta o centro, sabe? Que a gente vai conhecendo. Alguns CDs são muito agressivos, são muito nervosos, brigam entre eles, mas eles começam a te respeitar. E quando eu mesmo enfrentei várias vezes eles, assim, na hora de eles estarem lá querendo brigar alguma coisa, eles param, eles têm um certo, eles entendem que ali tem uma força maior, um amparo maior, e se vê que nunca aconteceu nada grave, nunca foi caso assim de ter alguma agressão, apesar de toda a agressividade que às vezes eles têm ali. Então, eu acho que existe sim esse amparo, né? Graças a Deus. Acho que está na nossa hora, né? Tá. Eu vou encerrar com uma leitura. É do livro Ceifa de Luz, que chama No Burilamento Íntimo, que faz um comentário também de Mateus, do capítulo 24, 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes da vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar ao outro sem expectativas de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo que torne a feição de calamidade ou de sombra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca de sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale se manejada por nós. Eu tinha pego isso também. Eu tinha pego isso aqui também. Ah, que legal. Acho que é a primeira vez que coincide a gente pegar numa leitura. Não, já teve, para trás, já teve uma hora assim que a gente fez. A gente tem muitas indecisões, né, que a gente tem, né? A gente entende muita coisa errada. Ele até finaliza lá contando a história, né? Que alguém perguntou para o Chico se realmente o bandido que estava ao lado de Jesus na cruz ficou com ele, né? Que ele foi para lá. E a gente tem a ideia que ele vai ficar comigo, vai ficar lá, né? Não, Jesus realmente encontrou com ele, mas falou assim, meu filho, aqui, ó. Puxou as orelhinhas dele e falou, meu filho, volta lá e vai corrigir. Ele teve que reencarnar, né? O fato de Jesus ter falado, vem comigo, não é não prevenir, né? A gente fica com a ideia, né? Aí você é privilegiado, fez tudo errado, né? Era bandido, só porque estava do lado de Jesus, foi para o céu, né?
Foi só um É pouquinho, né? verdade. Ou nem foi, né? Talvez Jesus tenha ido até ele para poder falar, ó, agora você tem que voltar, né? Porque, ai, ai. Né? E aí, vamos encerrar, né? Fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus. Temos a certeza desse amparo constante em nossas vidas, aos dias e horas, que os frequentadores lá da nossa casa, Francisco de Assis, possam se sentir abraçados por todos nós, né? Numa atitude mesmo de saudade, né, da convivência, mas onde eles estiverem, que eles possam receber as nossas vibrações de amor, de paz e de carinho, e que possam sentir que Deus está cuidando de nós, apesar de todas essas dificuldades que a gente tem. E gostaria de encerrar com uma frase do Humberto de Campos, que está no prefácio do livro Boa Nova, para a gente espírita meditar nela, né? Para todos nós lá do centro, né? Que a gente possa meditar. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos. Que Jesus continue nos envolvendo e nos abençoando aos dias e horas. Beijão especial para todos. Até semana que vem, Até se Deus semana que vem, quiser. se Deus quiser.